cheio do teu conhecimento, cheio da tua graça, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa nos trazer, meu Deus, ainda mais conhecimento, Senhor. Usa, Senhor, meu Pai, a vida da professora Elisângela, Senhor, como o Senhor sempre tem usado. Tudo isso, meu Deus, é para a glória do teu nome. Também queremos orar, Senhor, meu Deus, interceder por cada um, Senhor, meu Deus, que por algum motivo de enfermidade, de alguma outra situação, que não pôde estar presente hoje, eu peço, meu Deus, a intervenção do Espírito Santo de Deus agora. Onde essas pessoas estiverem, Senhor, que o poder do Espírito Santo alcance elas, Pai, trazendo cura, trazendo renovação do físico, Senhor, meu Deus, renovação espiritual. Em nome de Jesus Cristo, toda seta, meu Deus, de enfermidade, seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro cura, Senhor, meu Deus, e que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a vida de cada aluno e sobre a vida da nossa professora Elisângela nesta noite, em nome de Jesus. Dá-nos graça, Senhor, meu Deus, para compreender as tuas escrituras. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Quem entrou aí depois, graça e paz. Olha, hoje eu tô vendo um monte de carinhas aqui na minha tela. Na maioria das vezes a galera fica com as câmeras fechadas, né? Porque ou estão, né, desarrumadas ou desarrumados. Hoje tem mais carinhas aí, Roberto, glória a Deus. Né? Tá com uma turminha aí boa com as câmeras abertas. Eu fico feliz porque aí eu consigo ver o rosto de vocês. E no rosto de vocês eu vejo se a coisa tá boa ou se tá ruim, né? Porque se eu vejo umas caras assim de espanto, eu falo ou tá ruim demais a aula ou tá difícil de entender. Então se eu vejo assim umas carinhas mais leves, eu consigo então entender que o negócio tá bom, que tá, né? Dando para entender. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Vamos terminar aqui a carta de Pérgamo e já ingressar na carta de Tiatira. Em nome de Jesus. Tava falando para a turma no início que eu deixei lá, né, no grupo, dizendo que se alguém tivesse alguma dúvida, se tivesse ficado algum problema quanto à aula passada, que vocês pudessem me mandar mensagem, né? Não houve nenhuma mensagem, então eu acredito que ou a turminha não tá entendendo muita coisa e não consegue nem perguntar, ou entenderam tudo e tá tudo certo, né? Então só tem essas duas opções, não tem uma terceira, né? Mas graças a Deus por isso, qualquer momento a gente tá aqui à disposição para esclarecer. Maria Bispo, Deus abençoe, paz do Senhor. Vamos lá, gente, então, só vou ler de novo o finalzinho aqui da carta de Pérgamo e já vamos falar sobre ela, e em seguida a gente lê a carta de Tiatira. Diz assim, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, semana passada a gente falou bastante da igreja de Pérgamo. Na verdade, nós estamos a 3 aulas dentro dessa carta. E semana passada eu falei bastante sobre essa questão da idolatria, né? Da comida sacrificada a ídolos. Nós entramos sobre todo esse assunto. E aí o versículo 16, Jesus vem pedindo para que essa igreja, então, que ela se arrependa, né? De toda essa prática de imoralidade sexual e de prostituição, que nós já entendemos que não tem a ver com a palavra literalmente, né? No sentido de prostituição, de usar o corpo, e nem de imoralidade sexual também no que diz respeito ao sexo em si, mas com o que diz respeito a ídolos e com aquilo que eu me relaciono. Então essa é a ênfase dessa correção de Jesus para a igreja de Pérgamo, para esse tipo de igreja, né? Que se mistura, que se relaciona com outros deuses, que se relaciona e que se prostitui, então, traindo o seu noivo. Quem tiver dúvida sobre esse assunto, tem lá aquele vídeo que eu gravei sobre prostituição, e a gente vai tirando as dúvidas também no decorrer das outras cartas e dos outros capítulos, que também vai falar um pouco sobre isso.
Então, a igreja, Jesus está dizendo para a igreja de Pérgamo que ela deve se arrepender. Porque se ela não se arrepender, o que vai acontecer é que ele vai vir e ele vai lutar contra eles. Contra eles quem? Contra essas pessoas que têm induzido a igreja a esse erro, que têm levado a igreja através de práticas, através de falsos ensinos, através de doutrinas, né, que levam o povo a se prostituir e a ter então essa prática de moralidade sexual, ok? Então é disso que Jesus está corrigindo a igreja de Pérgamo. E aí ele diz assim, que aquele então que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, no plural, né? Porque o tipo de igreja, como a de Pérgamo, nós temos ao redor de todo mundo, e durante todos esses séculos nós temos esse tipo de igreja que se mistura, que faz todas essas práticas que a igreja de Pérgamo tinha. E aí ele diz assim, então ao vencedor darei do maná escondido. Então a primeira promessa que a igreja de Pérgamo recebe, se ela se arrepender, se ela se voltar para Deus, se ela então parar de ter essas práticas, né, baseados nos ensinos de Balaão e dos nicolaítas, a primeira promessa que essa igreja recebe é justamente sobre o maná escondido. O que fala o maná? O que traz para nós essa promessa maravilhosa para a igreja de Pérgamo? Porque se a gente vai justamente para a repreensão de Pérgamo, se a gente vai justamente para aquilo que Jesus está corrigindo a igreja de Pérgamo, ele então traz uma promessa baseado nisso. Ele traz uma promessa baseado naquilo que ele está pedindo para que eles venham se corrigir. Então, qual era a pior prática dentro da igreja de Pérgamo? Justamente o comer comidas sacrificadas a ídolos. O que eles estavam fazendo quando eles estavam então tendo esse tipo de prática? Né, se prostituindo, tendo essa imoralidade sexual. Eles estavam sentando à mesa com os ídolos. Eles estavam então tendo um relacionamento de comunhão, porque comida, né, sentar-se à mesa fala de comunhão. Eles estavam tendo comunhão com aquele que não é o Deus verdadeiro, que não é o único Deus. Então, se essa igreja se arrepende, se essa igreja realmente toma uma outra atitude, se ela se volta para Jesus, a primeira promessa que Jesus está dando então para essa igreja é que ela vai ter, então, darei o maná escondido. Qual é o maná escondido? O maná escondido é o relacionamento com o próprio Cristo na sua totalidade. Hoje nós temos em parte, né, através do nosso relacionamento diário com Deus, através da palavra, nós temos sim um relacionamento com Deus. Nós temos a própria ceia que eu citei semana passada, traz essa alusão de sentar-se à mesa com Jesus e de compartilhar então do pão e do vinho. Então traz toda essa referência a esse momento de comunhão. Mas o que Jesus está prometendo para a igreja de Pérgamo, para esses vencedores, para esses que então se alinharem com aquilo que ele está pedindo para eles se arrependerem, ele vai dar do maná escondido. Então existe um alimento, existe uma comunhão, existe o partir do pão verdadeiro que nós teremos acesso na eternidade com Deus. Então aqueles que perseverarem, aqueles que se arrependerem, aqueles que buscarem verdadeiramente um relacionamento com o Senhor, deixando para trás toda essa mistura, esse sincretismo, né, com outros deuses, com práticas de imoralidade sexual e de idolatria, então terão verdadeiramente um maná que está escondido, essa comunhão plena, essa mesa reservada para os filhos, onde nós então teremos comunhão plena com o Senhor. É disso que o maná está falando. Então, existe algo que está extremamente escondido, que é esse maná, essa comunhão plena que está preparada somente para aqueles que perseverarem até o fim. Tem uma passagem de Moisés falando com Deus e ao mesmo tempo com o povo, onde o povo reclama, né, do maná, e eles falam exatamente que eles estão enfadados daquela comida vil. É um versículo terrível,
onde eles realmente repudiam, eles estão cansados, né, do maná que cai do céu. E esse versículo, quando eu leio, eu chego a me arrepiar, porque, na verdade, o nível de rebelião, o nível de afastamento daquele povo já das coisas de Deus já era tão grande que eles têm o maná, aquele alimento que caía todos os dias do céu para eles ali no deserto, eles têm como uma comida vil. É essa palavra que está, pelo menos na minha versão NVI, fala de comida vil. Então, você imagina o nível de rebelião, né, que o povo de Israel já estava ali no deserto com Moisés, porque eles realmente vão totalmente contra o alimento que está caindo para eles diariamente ali no deserto. E que a palavra fala que aquilo tinha gosto de pão de mel, né? Então pensa o gosto que era daquele alimento, o quão gostoso era aquilo. E Jesus está prometendo para a igreja de Pérgamo aqui esse maná escondido. O maná, do deserto, ele acabou exatamente no mesmo dia em que o povo se estabelece em Canaã, e eles então conseguem plantar e colher, né? Então a palavra fala que naquele momento o maná, no dia seguinte, já não caiu mais. E existe um tempo, então, pré-determinado pelo próprio Deus para que nós tenhamos acesso novamente a esse maná. E esse maná fala de um alimento totalmente espiritual, totalmente vindo do céu para as nossas vidas. Então, quem perseverar até o fim vai ter direito a experimentar da totalidade e da plenitude desse alimento espiritual sobre a sua vida. Então, imagina ter realmente acesso a esse alimento que hoje nós temos praticamente em parte somente, né? Através da palavra e do relacionamento com Deus, mas Jesus está prometendo para a igreja que perseverar e que não se misturar, então, com a comida sacrificada a ídolos, com essa mistura, né, espiritual. Então, há essa promessa. Então, essa é a primeira promessa que a igreja de Pérgamo recebe depois de toda essa repreensão de se converter, de se arrepender, né, desses caminhos aí que eles estavam percorrendo. E a outra coisa, ele diz assim: também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu coloquei uma observação aqui no meu caderno para eu não esquecer com vocês. Ele está dizendo que essa igreja, esse povo que se arrepender, que se separar para Deus e que for perseverante até o fim, ele está dando direito a receber um novo nome, uma pedra branca, né? Essa pedra branca, nem os teólogos sabem dizer muito bem do que ela diz exatamente, por que Jesus cita essa pedra branca, mas todos são unânimes em dizer a respeito desse novo nome. Então, em Isaías cita-se muito isso, em várias passagens de Isaías fala de um novo nome, que nós receberíamos o nome do Senhor sobre as nossas vidas. Então, em várias passagens de Isaías cita isso. Mas eu queria que você pensasse comigo o seguinte: nós somos chamados, a igreja é chamada de quê? De Cristo, a noiva, não é isso? A noiva de Cristo. E no momento em que nós todos aqui, a grande maioria já é casado ou já passou por um casamento, quando nós nos casamos, o que acontece no cartório? Quando nós então decidimos, né, nos casar com aquela pessoa e nós entramos então nesse matrimônio, o que acontece no cartório? O que acontece no momento em que o juiz declara que vocês são marido e mulher? Há um novo atestado, que nós chamamos de certidão de casamento, não é isso? E nessa certidão de casamento, o que acontece com o nome da noiva? Com o nome da mulher? Esposa. Da esposa, né? Mas o que acontece com o nome dessa esposa? Ela tem o mesmo nome de solteira? Ela adquire o nome do marido, né? Então, essa é uma prática desde a antiguidade, né? E não é diferente hoje. Hoje a lei até dá direito a se tirar nomes, o marido também adquirir o sobrenome da esposa, mas isso são, vamos supor assim, são atualidades, né? Coisas mais atuais que criaram para ficar legal, quem quisesse tirar nome ou pôr o nome da esposa no nome do marido, isso aí são coisas muito atuais.
mas a grosso modo, né, ou no geral, o que fala essa lei do casamento é que a mulher, ela então passava a ter o sobrenome do marido, ou o próprio nome do marido, né? Porque a gente chama de sobrenome, mas o sobrenome nada mais é do que o nome que aquela família carrega, do que o marido carrega. Então, no momento que a mulher se casa com aquele homem, ela passa a ter, então, o nome, o sobrenome do marido. E aquilo é uma honra, né? Para a maioria das mulheres, pelo menos para mim, foi uma honra receber o nome do meu marido. E quando nós falamos, ele é meu marido, ele é meu esposo. Por que você recebe esse nome? Porque eu sou esposa do meu marido e a gente fala o nome e por isso que eu tenho esse sobrenome. Então, nós também temos uma promessa. A igreja de Pérgamo recebe essa promessa justamente por causa dessa questão. Olha como Jesus, em todas as cartas, queridos, há uma particularidade sempre a respeito do pecado ou do que Jesus está repreendendo as igrejas. Eu venho falando com vocês desde Éfeso. Essas particularidades que Jesus vai falando com as igrejas, com o tipo de igreja, né? De acordo com o pecado, de acordo com as práticas daquela igreja, ele então traz uma promessa. Por que ele traz uma promessa? Para que eu entenda então qual é o devido valor que eu devo dar a estar plenamente com o Senhor. Qual é a minha real recompensa por me arrepender, por entrar num processo de santificação, por desejar o Senhor plenamente na minha vida? Então, a primeira promessa para Pérgamo é o maná, né? Então, em vez de comer comidas sacrificadas a ídolos, eu vou passar a me alimentar do maná escondido, da comunhão com o próprio Cristo, de me sentar à mesa com o meu noivo, de estar em plena comunhão e comer realmente desse alimento espiritual. E em contrapartida ele também fala de receber um novo nome. Por quê? Porque lembra que a repreensão tem a ver com práticas espirituais e justamente com prostituição e imoralidade sexual. Então essa igreja, ela estava tendo um relacionamento errado, ela estava se prostituindo, ela estava adulterando, porque ela não estava tendo um relacionamento pleno e somente com o seu único Deus, ou com o único Deus, com Jesus, que é o seu marido, o seu futuro marido, né? A noiva de Cristo está se prostituindo com outros deuses. Então, a recompensa para eu desejar ardentemente não me prostituir com outros deuses, não adulterar, não entrar em imoralidade sexual com outros deuses, é justamente receber o nome do meu noivo. Então, você imagina ter o sobrenome do seu noivo, de Cristo, né? Então, nós vamos receber um nome de quem você é esposa, né? A que família você faz parte, qual é o teu sobrenome ou qual é o teu nome. Então, é disso que Jesus está falando com a igreja de Pérgamo, dando então a entender para a igreja de Pérgamo que existe uma recompensa muito além do que eles possam imaginar de forma terrena, no contraponto espiritual, na verdade, né, para a vida espiritual deles. Então, as duas promessas são muito claras para a igreja de Pérgamo: comunhão e relacionamento através de participar do maná escondido. Então, em vez de comida sacrificada a ídolos, o maná escondido vai ser me dado na mesa com o Senhor e eu vou ter comunhão plena com Ele. E também para não desejar adulterar, desejar ter outro marido, desejar ter outro noivo, então, se eu permanecer fiel até o fim, eu vou receber um novo nome, eu vou ter um marido de verdade espiritual, eu vou ser noiva de Cristo, e esse casamento, as bodas do Cordeiro, então realmente vão acontecer, e a partir disso eu vou ter um novo nome. Ok? Então essas são as duas promessas que a igreja de Pérgamo está recebendo em contrapartida com com o seu pecado, com aquilo que Jesus está repreendendo nessa igreja. Então, o recado foi muito bem dado para a igreja de Pérgamo, né? Assim como para a igreja de Éfeso e para a igreja de Esmirna. Então, Jesus está trazendo um recado muito bem acertado daquilo que ele está pedindo, para que eles então avaliem o caminho que eles estão percorrendo. Então, com a igreja de Pérgamo, é isso que a gente tem para dizer.
Eu anotei aqui, porque ser reconhecido civilmente e juridicamente com o seu marido, formar uma nova família, né? No momento que a noiva casa, né, com o marido, forma-se uma nova família, você já não faz parte mais da sua família anterior, aí passa a ser parente, né? Quando a gente casa, a nossa família anterior é parente, já não é mais família, né? Família passa a ser aquela a qual eu acabei de entrar, a qual eu me tornei esposa, a qual eu me tornei, então, marido e mulher. Aquela passa a ser a minha família, o restante vira parente. Então, nós vamos ter uma nova família, né? Nós vamos ser uma nova família com Cristo. Só a mulher recebe o nome do marido, né? Então, essa era uma lei universal aí, de que a mulher tinha prazer de receber o nome do marido, e por isso Jesus está dando essa promessa e dizendo o que vai acontecer com a igreja se ela se posicionar então como santa, consagrada, santificada para o seu noivo, amém? Então, as duas coisas que a igreja de Pérgamo a gente finaliza então. Se houver alguma dúvida ainda sobre esse assunto, a gente vai tirando no decorrer das outras cartas. Bora lá para a carta de Tiatira? Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Vamos ler aqui juntos. Renatinha entrou aí, eu nem vi, sentou do ladinho de Cléo, tudo bem aí? Eu não tô vendo todo mundo, mas, né? Dagmar entrou também, graças a Deus. Bastante gente aí na sala. Gente, vocês fiquem de olho na hora aí pra mim, tá? A hora que aparecer, vocês me avisem. Capítulo 2, versículo 18, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Essa é a carta para a nossa igreja Tiatira. E a primeira e unânime observação que os teólogos, que os estudiosos fazem é: essa é a maior carta de todas elas. Então, naquela apostila que eu dei para vocês, que depois a gente vai fazer um apanhado do geral, para vocês entenderem aqueles quadros, essa é a maior carta de todas as 7 igrejas, né? Então, essa foi a maior carta dirigida à igreja de Tiatira. Ela recebe a maior carta de todas. Então, Tiatira teve aí essa particularidade de receber a maior carta de Jesus. Então, ele começa se apresentando, né? Sempre o formato das cartas permanece o mesmo, né? Uma apresentação, um elogio àquela igreja, às suas práticas, ao que ela tem feito. Em seguida, a repreensão. Em seguida, o alerta, né? Para o que ela deve fazer. E depois as promessas. Então, essa é a sequência que vem sendo feita por Jesus
a respeito de todas as igrejas, e não é diferente aqui com Tiatira. Então a gente começa com a apresentação de Jesus para essa igreja. Então ele se apresenta para ela dessa forma que está no versículo 18, né? Ele diz assim: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Então ele se apresenta como Filho de Deus, como aquele que tem olhos como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente, ok? Então essas três apresentações que Jesus faz para a igreja de Tiatira. E nessas três apresentações existem as suas, então, intenções. Por que Jesus se apresenta, então, para Tiatira, para a igreja de Tiatira, dessa maneira? E no decorrer, então, da carta, a gente vai entendendo por que ele se apresenta dessa forma para ela. Mas a gente já pode entender que a primeira coisa que Jesus cita nessa apresentação é que ele é o Filho de Deus. Ok? Então, qual era a particularidade? Lembra que a apresentação tinha a ver com tudo aquilo que a igreja estava vivendo naquela localidade, mas também tem a ver com justamente as suas particularidades, o seu pecado, a sua maneira de viver. Então, Jesus está se apresentando para a igreja de Tiatira, para os irmãos que estão ali em Tiatira dessa forma, e se apresenta para nós também dessa forma. Para quê? Para que a gente avalie, então, as nossas atitudes, se elas condizem ou não com aquilo que Jesus está falando sobre esse tipo de igreja. Tiatira, mais uma vez, também representa um tipo de igreja. Qual é esse tipo? O que essa igreja, então, traz de representação para nós hoje, mas que estava vivendo naquele momento e nós podemos, então, estar vivendo também nos nossos dias? Então, a primeira apresentação é que ele é o Filho de Deus. Então, como todas as outras 6 igrejas, a área em que Tiatira estava também está ali na Ásia Menor, numa região que estava dominada pelo Império Romano, e mais uma vez nós temos uma cidade que está cercada e está inundada por templos feitos para deuses da Grécia, né? Deuses romanos que eram adorados ali. Então, nessa cidade, os estudiosos, os historiadores dizem que havia um templo, aliás 2, mas o principal era o maior, que era um templo para Zeus, que era tido como o deus dos outros deuses, né? Então, Zeus era tido como o principal deus ali da cidade de Tiatira. Então, era o templo maior que existia em Tiatira era para Zeus, porque ele era o deus de todos os deuses. Então ele era tido como o pai de todos os outros, o pai dos deuses gregos. Obrigada, Ivaldo, isso mesmo. Então Zeus é tido como o pai dos outros deuses. Então, por isso Jesus se apresenta como quem? Como Filho de Deus. Ok? Então ele está dizendo 2 coisas ao mesmo tempo para a igreja de Tiatira, dizendo que Zeus não é Deus e que os outros deuses gregos abaixo de Zeus também não são deuses, mas que ele, Jesus, ele sim é o Filho de Deus, ok? Então a primeira apresentação de Jesus para a igreja de Tiatira era justamente trazendo entendimento para eles a respeito daquilo que eles viviam de fato naquela cidade, ok? Então era mostrar para aquele povo, para aqueles irmãos, que Jesus, ele é o único Filho de Deus verdadeiro, ok? Não existe outro Deus além do Deus de Israel, o Senhor, que é o verdadeiro Deus. E não existe outro Filho de Deus no sentido divino, a não ser Jesus, que está então falando com eles, que está se apresentando para eles. Então essa primeira apresentação de Jesus tem a ver com a realidade espiritual de Tiatira, de que eles tinham esse templo e a adoração ao Deus grego Zeus, a esse pai, né, de todos os outros deuses, era muito forte ali na cidade. Então eles precisavam entender quem é que estava falando com eles. Os irmãos precisavam cada dia mais ter esse entendimento de que Jesus é o Filho de Deus. Dentro de Apocalipse, me parece
que não existe nenhuma outra referência de Jesus falando sobre ele ser o Filho de Deus. Então eles falam que esse aqui foi o único versículo que Jesus cita, que Jesus fala que ele é o Filho de Deus dentro do livro de Apocalipse, dada a importância dele se apresentar para essa igreja dizendo que ele é o único Filho do Deus verdadeiro, ok? Então essa é uma particularidade aqui, ele já começa com isso, mostrando isso para a igreja de Tiatira, ok? Em seguida ele dá outros duas características dele, né? Os olhos como chamas de fogo e os pés como latão reluzente, ou como bronze polido, né? Em algumas versões. Então ele traz essas duas referências que nós temos naquele desenho, que nós temos na visão de João a respeito de Jesus. Lembra? Apocalipse é a revelação de Jesus para a igreja. É a revelação de quem Jesus é para a igreja. Então nós precisamos saber quem é esse Jesus que está então se apresentando para as igrejas, que está no meio da igreja e que é ele quem está fazendo todo o processo de santificação, que está então trabalhando no meio da igreja para aquele grande dia, para o dia da sua vinda, para então recolher os santos, para ter o seu reino estabelecido na terra. É desse Jesus que nós estamos falando. E as duas características que ele se apresenta para Tiatira é justamente características de juízo. Por quê? Porque a gente precisa entender que todas as vezes que a palavra de Deus vai citar para nós que Jesus ele tem olhos como chamas de fogo e os pés como latão reluzente, está falando sobre juízo. Os olhos que enxergam além daquilo que nós podemos ver, os olhos que têm chamas de fogo e que então vai pôr à prova tudo aquilo que realmente está na vida do homem. Os olhos como chamas de fogo que queimam aquilo que é palha, que é feno e que é madeira, que Paulo diz em Coríntios, ok? Que quando Jesus vier com seus olhos como chamas de fogo, tudo aquilo que foi construído de forma ruim, de forma sem estrutura, vai ser queimado por causa do juízo de Deus. Deus nos conhece de dentro para fora. Jesus conhece a intenção do coração. Jesus conhece o homem verdadeiramente de dentro para fora. Então esses olhos como chamas de fogo falam de juízo, da maneira de como Jesus vai julgar a sua igreja, como ele vai olhar para a sua igreja. Então a gente precisa estar atento que esses olhos como chamas de fogo já estão no nosso meio, já estão olhando para a igreja, e naquele grande dia é que tudo isso vai ficar muito claro e muito objetivo, porque aí sim o juízo de Deus vai ser completo sobre a terra. Então Jesus está se apresentando para a igreja de Tiatira